Gente, o nosso primeiro convidado, ele com certeza um grande intelectual, né? Uma pessoa que sabe, é dotado de uma grande inteligência, sabe várias línguas, é um estudioso e um estudioso profundo da Bíblia, né? Tanto que a gente viu isso nesses 2 últimos programas, o último inclusive um recorde de audiência nosso, né? E não só nas redes sociais, mas um recorde de audiência. Então eu agradeço muito, porque é graças a você, telespectador, também que nos prestigia e a pessoas como ele, né? Que tem com certeza uma capacidade, uma competência enorme no que faz. Pastor Roberto Cruvinel. Lá, meu amigo. E aí, pastor, como vai? Graças a Deus, bem. Vim de moto hoje? Vim de moto. Ele faz isso que é para não dar carona para os amigos, sabe, gente? Você sabe que esse povo que anda de moto é porque não quer dar carona para os amigos. Mas você sabe... Você mudou, anos atrás era diferente. Mas a minha moto, ela tem garupa. Ah, mas a minha garupa só cabe um pingo de tempestade. Ah, meu pai amado. É um pingo, porque um pingo já vem com trovão, com tudo, mas é um pingo só. Meu amigo, que bom. Semana passada o negócio pegou. Pegou e eu acho que hoje vai pegar também. Será? Porque a gente tem no segundo bloco o advogado, a gente tem um representante também para falar do tema, né? Sim. Que a gente tem que ter um representante, né? Mas hoje a gente já começa aqui com uma dupla que há muito tempo não estava no programa presente no debate. É verdade. Pastor Roberto, pode sentar ali naquela... Exatamente, que eu vou chamar ele, que também é muito inteligente, está na Rádio Vibe Mundial, com o seu programa às terças-feiras, às 8h30 da noite, e é com certeza um dos estudiosos, teólogos dentro daquilo que ele conhece tão bem, que são as religiões de matrizes africanas, né? Pai Kleber Braz. E sempre elegante demais, sempre... esse aqui é impecável, olha isso, olha só os cordões, olha o detalhe dos cordões. É isso aí. Elegância toda a prova, Kleber. Sempre, revista precisa, né? O público merece. E eu achei legal que no chat eles falam assim, esse cara aí é modelo, não é pai de santo não, está disfarçado. Você deve ouvir muito isso, né? Bastante. Kleber, eu acompanho você na rádio e está um sucesso, né? Sempre às 8h30 da noite. Sempre às 8h30 da noite, às terças-feiras, está um sucesso, está viral, liderança de audiência, assim, absoluta. E nas redes sociais também. Parabéns por todo esse empenho e trabalho. Eu sempre vou contar um pouquinho da história dele resumida, porque esse cara viveu nas ruas com a família e deu a volta por cima através do livro que deram a ele, e ele começou a estudar e crescer na vida. Você é um exemplo, Kleber, para o Brasil, obrigado, viu? Muito obrigado. E para quem está nos assistindo no mundo. Agradeço. Obrigado mais uma vez por aceitar meu convite. Por favor. Vamos lá. E pastor Roberto, que vocês não sabem, mas me apresentou o Kleber há um tempo atrás, há uns anos atrás. Não vamos falar mais de anos, quantos anos, porque isso não é legal. Nós somos vintage. Exatamente, não é legal mais esse negócio de anos. Toda vez eu falo, porque eu conheço há tantos anos, Agora o padre Cleodon ia estar aqui junto, apareceu um imprevisto, mas vai estar no segundo bloco. Tá. O padre vai estar também no segundo bloco. E a gente vai ter várias presenças ainda aqui e também o Dr. Tiago Cortez, né? Opa! Porque eu quero uma opinião gabaritada, uma opinião que entenda do jurídico e da política. Né? Tiago, sociólogo. Exatamente, ele vai estar aqui falando com a gente, porque ele entende bem do contexto todo, né? E vamos ter um representante também para defender um representante que represente o movimento GLBTQIA+, e mais alguma coisa. Agora é uma sopa de letrinhas. É uma sopa de letrinhas. Tem o T agora, é isso? O T de tatu? O que é o T? Não sei. Só quero dizer... Estou brincando, gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, a gente não pode brincar mais. É uma brincadeira, eu super respeito, tá? É uma brincadeira. É uma alegria estar com o Pai Kleber, né? Você vê, seu programa é um programa eclético, não ecumênico, mas eclético, onde nós nos respeitamos apesar das divergências, né? Agora eu fiquei preocupado com o Pai Kleber, estou sabendo que ele pratica MMA. Sim. E ele estava ali, parecendo que ia entrar no ringue. Pai do céu, me dê graça. Não, imagina, o prazer é todo meu. Eu vou até falar para os telespectadores aqui na frente do EV que o Cruvinel, pastor Cruvinel, né, é o meu mestre aqui, o cara que me apresentou, o homem que confiou
na minha capacidade de poder estar representando aqui, né, uma religião, e eu estou muito feliz por isso. E a gente é amigo, tá, gente? A gente não tem ele na religião dele, eu na minha, mas a gente é super amigo. Opiniões diferentes. Eu sempre falo da Márcia, minha amiga dos Estados Unidos, que a gente pensa muito diferente. E a gente já quebrou o pau no programa. Isso não tem nada a ver. É verdade. Porque se também não houver discussão, não tem debate. A gente não chega num... Não tem debate. E outra, cada um tem a sua opinião. E o debate é estabelecido por isso. Porque senão, se ficar aqui todo mundo vai concordar e todo mundo for irmãozinho, não tem debate. Não tem Eu sou o menos polêmico sou eu, né? Eu sou tranquilão. Hoje em dia. Não, assim... Você tem um negócio da capoeira que quem não pode com a formiga, não assanha formigueiro. Verdade. É verdade. É verdade. Agora, eu já começo perguntando a ti, pastor Roberto Cruvinel, você é contra ou a favor do casamento gay? É óbvio que eu sou contra, mas não por conta... Aliás, deixa eu falar uma coisa. Sim. Que o Fernando Dias pediu para passar esse recado, nosso grande fotógrafo, gay assumido, e ele falou, diga ao pastor Roberto que eu mandei de falar para ele. Para que essa gente está querendo casar se não está dando certo com os héteros? Para que casamento, gente? Calma que eu já vou falar sobre isso. O Fernando é assumido e disse isso. Aliás, uma coisa que eu acho que até o Tiago Cortez pode falar, existe um trabalho, uma luta, viu, Pai Kleber, contra a masculinidade. Contra aquela questão de ser másculo, né? Isso é real. Isso já é um outro debate que eu até proponho a você. Existe, de fato, essa questão dos parâmetros de família, do provedor, uma luta contra isso? Nós acreditamos que sim. Mas, veja, eu sou contra. E eu quero dizer porque eu sou contra por convicção religiosa. Eu acredito que a Constituição, como a Constituição Federal nos permite, que a pessoa pode viver a sua vida desde que esteja de acordo com a lei, não é? Sempre existiram homossexuais, sempre existiram relacionamentos homossexuais. Eu acredito até que os homossexuais, aqueles que não são militantes, que não são parte de uma ONG, eles não estão nem aí se pode ou não pode, porque eles vivem a vida deles. Você lembra muito bem, vou citar aqui uns filmes, Gaiola das Loucas, que é do tempo do E.V. Sobral, Sobrar o Menino. Você lembra desse filme? O que eu respondo para essa pessoa? Nada, não responde nada. Aliás, eu passei no final do ano passado com Gugu Tonhazzi e Michel Serrault, que são héteros, mas por isso que fica mais engraçado ainda, fazendo aqueles papéis. E no Brasil, o musical de maior sucesso foi com Jorge Dori e Carvalhinho, e depois, mais tarde, com o Miguel Falabella e o Hilton Heve, que faz o Spa TV Fantasia. Exatamente. Então, a questão... E outra, ali tem uma história muito interessante, acho que são uma trilogia, são 3 filmes, mas... O Gaiola das Loucas, depois teve a versão americana, com o grande elenco dos galãs héteros americanos fazendo aqueles papéis. O que sucede, houve ali uma história... Agora, a minha questão, queridos irmãos e amigos, que veja... Toda opinião contrária é taxada de discurso de ódio. Não faz muito tempo, um pastor aqui no seu programa disse que eu estava com discurso de ódio por dizer que defenderia um homossexual se ele fosse agredido. É uma coisa ilógica. Então eu sou contrário pelo seguinte, por uma questão de convicção religiosa. Tá? A Bíblia ensina, segundo o nosso entendimento da palavra, que o relacionamento de pessoas do mesmo sexo é pecado, como outros tantos pecados existem. Mas nós não fazemos isso como uma meta de pregação todos os cultos. Agora, veja bem, a Câmara Federal representa a sociedade. E uma parte da sociedade entende que é um equívoco essa permissão. Eu pergunto, 2 pessoas do mesmo sexo que constroem um relacionamento e ali tem bens em comum, é correto tirar deles se um faltar? Já defendi aqui no seu programa que não. É uma questão justa. Agora, eu, como religioso, como cristão, sou contra, sim, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Agora, se a lei determina, isso é problema deles. Nós cristãos não fazemos. Certo. E aí você acha que é pertinente... Não, isso eu vou deixar para você responder daqui a pouco. Pois não. É pertinente essa posição também de quem acha que não deve... eles estão no direito deles de reivindicar, quero que você me diga daqui a pouco. Pai Kleber, como é que você vê isso? Você faria um casamento gay? Eu já assisti.
Eu já assisti de pai de santos famosos, como Jair de Ogum, do Rio de Janeiro, e tudo celebrar. E você celebraria? Você acha que é válido? Olha, eu sou a favor do amor. Eu sou a favor do amor. Desde que as pessoas respeitem as outras, se respeitem, eu não vejo problema nenhum nisso. Entendeu? Eu estou falando eu, pai Kleber. Eu nunca celebrei, né? Não tive essa experiência. Sempre celebrei casamentos héteros, né? Não me chegou ainda essa união. E se chegar? Não, se chegar, a gente avalia as possibilidades. Se for da vontade dos deuses, eu não vejo problema nenhum. Porém, inclusive a gente começou a pauta, né? Você citou uma coisa muito interessante. Tá, estão lutando tanto e reivindicando tanto o casamento gay. Como eu falo, eu não sou contra, respeito todas as opiniões. Entretanto, você casa hoje, EV, daqui a um mês você já está brigando, você já está se estapeando, você já está se agredindo, você já está na delegacia fazendo BO um contra o outro. Ou seja, você vai lutar por uma causa que hoje praticamente, se a gente for ver héteros e homossexuais, ninguém está casando mais. Mas será que a Lei Maria da Penha se aplica no negócio de pessoas do mesmo sexo? Então, é aí que está. É outra situação, porque já que você vai lutar... Então, exatamente isso, porque já que você... Sim, mas o pastor está certo, porque já que você vai reivindicar o direito de casar, então você vai ter que reivindicar várias outras coisas. Você está entendendo? Então, eu acho que a partir do momento que este casal respeitar as outras pessoas, eu acho que eles têm direito de lutar por aquilo que eles quiserem, né? Como também as pessoas que não aceitam, que não curtem ver os seus filhos perto de casais homossexuais, que não curtem crianças serem incentivadas agora com essa história do criança trans, entre outras coisas. Eu acho que o ser humano ele tem que ter a opção dele por escolha livre, não por imposição. Isso eu acho totalmente errado. É a mesma coisa eu. Eu não posso chegar aqui e falar para o pastor porque ele tem que crer na minha religião. Não. Eu não posso impor isso. Tem que ser uma coisa de livre e espontânea vontade. Então, as pessoas não podem chegar na gente simplesmente e impor algo. E se a gente for ao contrário, como o pastor falou, desse algo, falar que a gente está com ódio, que a gente está discriminando, que a gente não gosta, que a gente quer isso, quer aquilo. Lembrando que o candomblé, eu vou explicar uma coisa para as pessoas. O candomblé é uma religião de matriz africana brasileira. Aqui se mudou muita coisa. Mas vocês que estão assistindo, entrem no Google, vá no Google, digita aí, homossexualismo na Nigéria, ou homossexualismo em outros países africanos. Vocês vão ver que isso é proibido lá. Morte. Lá é pena condenado de à morte. Inclusive no candomblé. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Mas no culto ao orixá, o homossexualismo é totalmente proibido. Se um homossexual for pego em solo africano, ele é condenado à morte. Não há muito tempo, inclusive eu convido vocês a entrarem no Google, porque a gente tem que estudar para ter embasamento no que a gente vai falar, né, Ivê? Qual é o tipo de pena de morte? Isso eu desconheço. Isso eu sabia. Enforcamento, afogamento, Deus. execução em praça eu queria ver pública. muito o pai Kleber. De verdade, eu queria ver. Ficar aqui observando o pai Kleber com essa visão dele, porque isso é verdade, isso é, o que ele está falando é verdade. Eu tenho amigos, inclusive, que são telespectadores que são sacerdotes, que foram à Nigéria e sabem como é que funciona lá, eles que me disseram. E eu queria ver o pai Kleber debatendo com outro sacerdote candomblé, que diz que o culto ao orixá pode ter. Sim, não, pior que não, porque, sim. A gente está aqui aberto ao debate, porque a gente precisa, primeiro, é o quê? Tá, o candomblé tem as leis dele, mas se a gente for na fonte, na raiz, isso é totalmente proibido. E nem por isso eu estou aqui contra. Eu sou a favor do amor. Eu sou a favor das pessoas serem felizes. E para ser feliz, você pode casar ou não. Casar é só um detalhe, porque é como eu falei, você está reivindicando um direito, você está lutando pelo seu direito de casar, homoafetivo, mas o que a gente está vendo é um monte de violência, é um monte de briga, é gente que está sendo esquartejado dentro da mala, entre outras coisas, Evê. É isso. Você tem, eu tenho essa curiosidade, você tem essa possibilidade de verificar antes se vai fazer o casamento ou não, também com hétero, por exemplo, se você você antes joga alguma coisa, você fala não faça esse casamento, ou isso você só avaliaria se você ser com um casal gay? Olha, uma pergunta perfeita, de altíssima inteligência, tinha que ser o EV, né? Tudo o que eu vou fazer, EV, tudo o que eu vou fazer, eu vou no oráculo. E inclusive as minhas filhas de santo que estão assistindo, as minhas seguidoras, várias vezes eu avisei para elas, esse partido, estou falando do casal hétero, tá? Esse partido não é bom.
não faça isso que você vai estragar a sua vida. E elas estarão vendo o programa e elas estarão concordando. Acabou não dando certo, porque a gente se orienta antes de fazer com que uma pessoa entre na vida de outra pessoa. E é a mesma coisa com os casais gays que eu tenho na minha casa. Eu falo, olha, essa pessoa não é legal. Olha, de repente você também vai ser nocivo. Porque não é só defender eles, é também falar para eles, alertar eles, olha, você vai ser nocivo para essa pessoa. Então é melhor que não haja essa união estável. Mas a gente sempre consulta, até como psicólogo também, né, Ivê? A gente avalia que certas situações não vão dar certo. Muito interessante isso. Agora, pastor Roberto, eu deixei essa outra pergunta para depois, justamente para criar o suspense, e eu tenho essa curiosidade pessoal, porque até nunca conversamos sobre isso. Afinal de contas, é válido ainda se reivindicar sobre isso, mesmo que saiba que possa ser difícil, mas porque você está exercendo o seu direito de dizer sou contra? Exatamente, é lógico, Evê, porque veja bem, os deputados e os senadores representam segmentos da sociedade. Ora, nós vimos na última eleição para presidente como a eleição foi extremamente apertada, né, em que pese alguns questionamentos, né? Mas a eleição foi profundamente apertada. Olha, um grande número da população brasileira, se não a grande maioria, é conservadora, Evê Sobral. Conservadora, contra. E aí eu fico assim, às vezes, embasbacado, se me permite a palavra complicada, a palavra de pouco uso, né? Com estas pesquisas que conseguem encontrar tanta gente a favor. Não é? Eu vejo hoje entre os jovens, analiso isso, que converso com muitos jovens, que para os jovens, diferente da nossa geração, o comportamento eu faço diferença entre homoafetividade e homossexualidade. Homoafetivo, em geral, é para homens. Homens homens mesmo que não são homossexuais têm afetividade por outros homens e muitas vezes até morrem em batalha por eles. Mulheres não, mulheres são, no geral, os psicólogos aí que expliquem, são profundamente competidoras, né? Homens, eles têm uma outra visão. Mas o que eu vejo? Esses deputados têm direito de expressar, dentro do decoro parlamentar, dentro das regras parlamentares e dentro da lei, expressar a opinião do segmento que representam. Por exemplo, eu ficaria profundamente incomodado de um deputado cristão, de um deputado e um senador cristão apoiar a união de pessoas do mesmo sexo. Profundamente incomodado. Não por conta, se eu vou analisar, se do lado de lá, porque eu conheço casais, eu conheço pessoas do mesmo sexo que são casadas e que são fiéis, que têm uma vida estável, não tem nenhuma promiscuidade. Não é essa a questão. A questão é de convicção, de fé e também ideológica. Hoje existe uma discussão da esquerda e da direita, e talvez o Tiago Cortez possa falar, o sociólogo Tiago Cortez possa falar melhor sobre isso, de uma série de situações, Evê Sobral, que, com relação à família, que querem desconstruir. Ora, essa desconstrução é deletéria e perniciosa. Então, os deputados conservadores têm o direito, sim, de pedir a revisão de leis. Ora, aí vamos para a votação, né? Quem tiver mais voto, ganha. Você lembra que eu te falei aqui no programa seu, de um ICA, que nós viemos para o programa, e o ICA começou a reclamar dos cristãos. Eu falei, simples, se organizem, lancem um candidato, faça a sua parte, ganhe uma eleição e pronto. Ora, nós fazemos isso. Agora, veja bem, nosso direito, senhores cristãos, presta atenção, nosso direito à cidadania tem sido cerceado. Porque agora dizem assim, você não pode mais falar dos seus candidatos cristãos. Ah, mas pode falar lá no samba, pode falar lá no funk, pode falar lá na favela. Ah, se liga, nada contra o samba, nada contra o funk, mas eu sou cidadão brasileiro e como cidadão brasileiro, eu posso falar aos meus irmãos e orientá-los da melhor forma. Olha, entendi. E aí, o que você acha, Kleber? É desnecessário hoje esse posicionamento com relação ao casamento gay? Olha, já fizeram a lei. Já foi aprovada, já está aí há tanto tempo, né? Agora está tendo essa reivindicação. Só que aquilo que eu falei, a gente também tem que respeitar quem é contra.
telespectadores, vamos prestar atenção numa situação. Ser contra não é ser agressivo, não é ser uma pessoa que vai te odiar ou te bater na rua. Isso são vândalos, pessoas que têm opiniões individualizadas. A respeito do pastor Cruvinel, eu vou advogar por ele, porque ele não é homofóbico, em espécie alguma, ele não é racista, senão não estaria aqui, porque foi ele que me trouxe nesse programa, pela primeira vez há anos atrás, entre outras coisas. Então, qualquer julgamento que for feito aí no chat, eu falo porque eu conheço. Mas também se fizesse o caminho do chat, tô nem aí. Né? Não, eu falo porque eu conheço, porque ele é diferenciado. Ele é um pastor que sabe o que ele está fazendo dentro da Bíblia, dentro da igreja. E eu respeito muito isso. E aprendi muito com ele e aprendo. Porque eu não perco nenhum programa dele. Eu acho que a gente tem que aprender com pessoas mais intelectualizadas e inteligentes que a gente. Só que nós temos que fazer uma separação hoje. A opinião de quem não quer e a opinião de quem quer. Tudo bem, vai ter uma votação, foi como o pastor falou. É a votação que vai definir tudo. É ali, é a hora que for para a votação que vai definir. Mas, se foi definido, sim. Se me permite uma pergunta aqui para o senhor. Pois não. Observe, o senhor é um sacerdote de matriz africana, Correto, certo? certo. Imagine o senhor defendendo o seu postulado e, de repente, alguém extremamente contrário, seja ele cristão ou o que for, não é? Ou ateu, dizer para você que o seu discurso é de ódio sem você odiar nada. Não é? De colocar uma tarja em você. Então, por exemplo, quem é contra é considerado como retrógrado. Quem é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo é considerado como uma pessoa desprovida de inteligência. Eu vou dar um dado importante aqui. Como é que você se comportaria diante de um ser humano desse? É aquilo que eu falo, o ser humano ele rotula a gente, ele acusa a gente sem saber o que a gente vive, o que a gente passa. Sem realmente saber o que está por trás disso. Não à toa, eu já citei aqui, acho que 2 programas que eu tive aqui atrás, que o Brasil é o segundo país no mundo com problemas com pessoas com problemas psicológicos. Não à toa, se você der um Google agora e entrar, o remédio mais vendido no Brasil ultimamente é antidepressivo. As pessoas elas não estão mais com opinião própria, elas estão sendo influenciadas por outras pessoas e deixando a opinião de lado. As pessoas têm que ter convicção naquilo que quer. Então, se a votação definir não é não, sim é sim, a gente tem que aceitar. Só que eu vou dar um dado muito importante, vocês podem adentrar o Google. Você pega as produções atuais da Disney, da Marvel, vamos falar da Marvel aqui, tá? E tem que ter essa inserção agora de personagens negros, de personagens homossexuais. Você pega o Top Gun, um filme hétero, do Tom Cruise. Você viu a bilheteria dele? Sim. Opa! Uma das maiores de todos os tempos. Sangue Você precioso, começa a pegar hein? esses personagens, vamos falar negros, homossexuais nos filmes. Qual que é a bilheteria? Não é baixíssima? Sim. É o tal flop. Hoje a juventude chama de flop. O filme flopou. A série flopou. Por que flopou? Porque a causa está sendo empurrada a goela abaixo às pessoas. Ela não está sendo feita com uma manobra natural. Tem que aplaudir esse pai de santo aqui. Tem que aplaudir isso. Nada que não é Esse natural, jeito. nada que não é natural, nada que tenha naturalidade, não adianta. A maioria do mundo é hétero. Se for entrar em choque, se for entrar em guerra, a gente sabe quem vai ganhar. E a gente tem que ter essa ciência. Não adianta a gente ser hipócrita. O mundo, a maioria, 80% dos seres humanos são héteros. E não é. Mas não é aqui, ver- ó, existe uma pequena Já controvérsia pensou se a gente for aí. reivindicar o dia do hétero? O hétero Já começar teve aqui em a São Paulo. passeata. Tá, mas isso. entenda, existe já. Mas É. entenda uma coisa, tem uma... É igual muitas pessoas que falam, se eu colocar uma camisa dizendo eu sou branco, né? Não pode, né? Mas eu sou black, eu sou preto, pode. Muita Então, gente reivindica isso. Eu não pra aceito mim- isso. Pra mim... Eu não aceito isso. Não aceito. Todos iguais. Sim. Eu não aceito isso. Agora, o que eu quero dizer, eu quero fazer um parênteses aí. Sou Nunca contra o a Dia da gente- Consciência Negra. Nunca a gente pensou que pudesse uma série ou uma minissérie, que hoje a plataforma representa uma segunda televisão Sim. na casa da gente, né, o streaming, pudesse fazer sucesso sendo de outra temática, mas tem acontecido. Teve Smiles recentemente, a questão de 1 ano, teve outras séries que enfocaram a questão da sexualidade e que tiveram uma bilheteria maior do que um romance Não, hétero sim, também. sim. Então, isso a gente tem que admitir Mas, que Ebe, vem acontecendo. Uma coisa interessante que a gente tem que ter. O que o pai Kleber falou é uma realidade, inclusive Top Gun foi um negócio que tentaram, pelo que eu entendi, tentaram cancelar o filme, não Tentaram. conseguiram. Agora, veja bem,
Então não vamos fazer nenhuma produção artística com motivação homossexual, Não, isso é bobagem, gente, porque eles fazem parte da sociedade. Eles não são seres humanos aquém na sociedade, não. Eles são cidadãos, aqui no Brasil, cidadãos com CPF, RG, que contribuem para o crescimento da nação. O que não pode é empurrar goela abaixo de nós, conservadores, um comportamento que nós acreditamos ser pecado, simples assim. Tá. E aí, aonde na Bíblia que você... eu falo fundamenta, mas não é a palavra correta para ti hoje. Aonde que você encontra uma definição sobre o casamento ser apenas hétero? Então, a Bíblia diz, Gênesis 2:24, deixará o homem a sua casa e unir-se a uma mulher. Não diz unir-se a um trans. Na verdade, e aqui eu não quero debochar, não é deboche, tá? Certo? Aliás, Gênesis 2:24, pode anotar aí, tá? É só pegar a Bíblia, logo no primeiro livro, 2:24, deixará o homem a sua casa, tá lá, e unir-se a uma mulher. Serão ambos uma só carne. Por quê? O texto tem a ver também com questão de procriação também. A continuidade da vida. A continuidade da vida. Exatamente. Tá entendendo? Pergunta para mim, Cruvinel, você acredita que não pode ser sincero o gostar de pessoas pelo... Eu não sou idiota, eu não vou falar uma coisa dessa. Eu estou posicionando exatamente uma questão doutrinária. Eu conheço pessoas que são pessoas do mesmo sexo, que são casadas, vivem juntas, têm todo o meu respeito, já jantou juntas, me convidaram para ir à casa deles, eu não fui porque ainda não pude, sem problema, não há nenhum desrespeito. Agora, vamos falar de Bíblia, deixará o homem a sua casa e unir-se à mulher, serão ambos uma só carne. Romanos capítulo 1 diz que o homem deixa o uso natural da mulher, aí coloca um monte de interpretação. Veja lá o texto que discutiu aqui com o padre Teodon da última vez, assim, discussão sadia. E vai discutir daqui a pouco, no segundo bloco. O texto grego diz que ali, a sernocoités, não é? Está lá, é grego, está lá o dicionário. Ou será que só um dicionário tendencioso que vale? Eu peguei um monte deles. Será que os tradutores católicos estão errados também? Está lá, eles estão colocando homossexualidade. Agora, gente, se a Bíblia dissesse que pode, pode mesmo, acabou. Pronto. Eu creio na palavra de Deus, eu fui transformado pelo poder de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus dissesse que Jesus era casado, então tudo bem, eu acredito. Mas não diz, essa é que é a questão. Se pega muito no questões... uma vez falaram para um deputado assim, deputado, sua igreja diz que não pode o divórcio. Agora o senhor é divorciado. Falaram isso para o deputado. Só que, se você pegar os textos, por exemplo, Esdras 10, Mateus 5:32, Mateus 19, 1 Coríntios 6, 7, aliás, que fala sobre a questão da separação, você vai encontrar a possibilidade. Para a homossexualidade você não encontra, como uma transgressão. Aí é o seguinte, o cara tem direito... Você acha que as nossas igrejas não têm homossexuais, Bebê? Sim, claro que sim. Para! Toda instituição tem. É ser muito infantil. Sim. Será que já aconteceu o caso de pessoas chegarem e dizer assim, pastor, eu não gosto de menina, eu gosto de menino, mas eu quero servir a Deus. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Entendeu? Deixa eu falar, queridão, você é homossexual, antes que você me rotule com um discurso de ódio. Jesus ama você, eu também, está tudo certo, quer viver sua vida, quer viver sua vida? Você vive. Agora, a gente tem opinião? Tem. Nossos deputados têm direito a ter opinião? Tem também. E ponto. Agora sim, não desrespeita não. A gente não vai ser desrespeitoso e não desrespeita a gente também. Tá, aí, pai Kleber, eu te pergunto, quando você se vê diante de uma situação dessa do país, né, desse posicionamento de agir contra, você é contra ou a favor que realmente se volte atrás e que se reconsidere a discussão do casamento gay hoje? Aí nós temos uma situação que assim, já foi aprovada, essa lei já está em vigência. Então, se está havendo uma manobra, eu acho que deveria ter tido essa manobra já lá quando foi aprovado. Hoje não é mais válido. Sabe? Porque vai desencadear um problema sério isso aí.
Mas como é que foi aprovado, pai Kleber? Então, aí nem Quem eu foi? sei. Não, mas Então, nós já discutimos isso aqui. O que aconteceu lá no Supremo, não é? Sobre a questão, porque a Constituição define família, pai Kleber. Então, eu não fiquei sabendo dessa votação, a né? Constituição define família como um homem, uma mulher, Sim, filho. sim. É assim que Sim, não é assim? sim. O doutor vai falar daqui a pouco aí, é assim? Sim. Aí é o seguinte, quem é que vai fazer a legislação? Legislação. Quem que vai legislar? É a Câmara ou é o Tribunal? Ou é o Supremo? Supremo não é para legislar. Sim, concordo. Entendeu? Concordo. Então, quer dizer, se ganhar. Para mim, pergunta para mim essa pergunta mesmo. Pergunta. Então, vou perguntar. Você, Não. aliás, eu já perguntei antes, mas vou reformular para você. Então, Afinal de contas, você acha válido trazer Não esse faz assunto à tona? diferença. Trazer Para esse mim, assunto? a mim, de verdade, gente, até os meus irmãos são conservadores, talvez se entristeçam comigo, mas de verdade, para mim não faz a menor diferença. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, é Eles nova estão criatura. certos ou estão errados? Para mim não é questão de certo ou errado. Veja, eu vou explicar por que eles se propõem assim. Eles se propõem assim porque tem um texto, o inferno e a perdição nunca dizem basta. Então, é uma questão de estratégia. Você luta por situações, entendeu? Porque, veja, se há aqui, o pai Kleber, um precedente jurídico, pode complicar uma série de outros eventos. Um único precedente jurídico pode complicar uma série de outros eventos. Agora, para mim, não faz a menor diferença. Sabe por quê? Se a pessoa se converte, ela modifica. Por exemplo, tem pessoas que tinham transformado seu corpo num corpo de mulher e se converteram e modificaram. Voltaram. Eu conheço. Você está entendendo? Então, eu como sacerdote, que eu não sou político, eu sou um sacerdote, eu ministro a palavra de salvação. A palavra de salvação transforma. Agora, existe uma estratégia, e é lógico que existe. Nenhum político dá ponto sem nó. Você já viu político da ponto sem nó? Isso não ia surgir do nada. Existem questões. Isso não ia surgir do nada. Existem questões ideológicas. Essa reivindicação contrária, isso não ia surgir do nada. Exato, sociológicas. Porque depois de tanto tempo isso aí voltar à tona assim, isso não ia surgir Você do quer ver nada. uma coisa? Aqui no programa do EV, eu estou aqui sentado, um pastor, presidente da convenção, eu estou aqui, eu quase tendo um faniquito aqui. Aí o EV apertando, né, para variar, sobre aquela questão do PL 122. Se você despregasse que o camarada, que a homossexualidade é pecado, você podia ser preso. Sim. E aí eu perguntei para o deputado que estava aqui se ele era homossexual. Eu perguntei para ele depois, o senhor, ele disse que não era. Tudo bem, né? Estava fazendo a defesa dele, certo? Estava fazendo a defesa dele. Agora, pergunta, ele não está defendendo? Eu vou defender do outro lado, uai. Sim. Toda tese tem o quê? Antítese. Mas é aí que eu falo. Veio à tona a opinião arbitrária, contrária, da votação. Tem que ser respeitado. Como foi respeitada para o sim, tem que ser respeitada para o não. Agora, se vai ganhar ou não, é uma outra questão. Então, todas as votações, inclusive do que o pastor falou no começo do programa, sobre a política que foi efervescente o ano passado, da esquerda, da direita, essa batalha que teve na rua, no país todo, até fora do país, né? A gente nunca viu isso, né? Até fora do país se estabeleceu batalhas, Londres que o diga, né? Virou um campo de batalha ali do Brasil. Mas vamos lá. Se for fazer então uma votação, EV, para qualquer situação, a gente está falando hoje da relação gay, mas vamos falar em qualquer situação, que tenha uma transparência então. Que seja algo que todo mundo tenha acessibilidade de verdade, que todo mundo coloque o seu voto ali e decida quem é a maioria. É simples. Sabe? Agora, fazer as coisas na obscuridade, por baixo dos panos, isso é muito complicado. Porque é como eu falo, um homem com um papel e uma caneta decide o destino de milhões. E não pode ser assim. Não tem que ser assim. Somos seres vivos, pensantes, racionais, independente de cada um com a sua inteligência, com a sua burrice, a gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que ter a certeza do porquê desse não, do porquê desse sim. Só que eu volto a frisar. Todo mundo tem que se respeitar, todo mundo que tem o seu direito de ir e vir. E se alguém falar que não gosta da sua opção sexual, você tem que ficar na sua, você tem que respeitar. E se alguém falar que gosta, tá tudo bem também. E cada um segue o seu problema. Agora, se você vê que a pessoa realmente está colocando ódio, está discriminando, você toma as providências cabíveis. Você não pode chegar numa pessoa que é contrária à sua opção sexual ou a favor e você ficar rotulando que a pessoa está com ódio contra você, que a pessoa quer acabar com a tua vida, que ninguém gosta de você. Não, a gente tem que ter discernimento de separar as coisas.
É isso. O camarada entra na sua igreja, onde você está pregando o evangelho. Lá na igreja, nem hétero fica se beijando. E o camarada vem afrontar, tem um monte de vídeo na internet. Não vamos pegar os evangélicos, vamos pegar o católico, Marcha das Vadias. É uma falta de respeito. Pelo amor, tem um artigo do Código Penal, acho que não me lembro se é 128, até eu falei aqui para um professor desse programa, professor de Direito, que o professor de Direito precisa aprender um pouco mais de Direito. Falei para ele aqui no programa, não é? Porque ele diz que o artigo do Código Penal, falando sobre vilipêndio de objeto religioso, não me lembro se era 228, agora me deu um branco. Eu acho que é 228. Que eu estou na idade já, né? Eu sou vintage. É Somos, verdade. somos. Aí o que acontece? O camarada vai lá, não, porque eu tenho liberdade de expressão. Isso, pegar um objeto religioso e colocar no ânus é liberdade de expressão? Não, jamais. É uma afronta. Não. É a mesma coisa que quebrar a guia, pegar a guia dele e quebrar tudo. Então eu vou comprar umas guias e vou quebrar tudo. É outra afronta. Tem que ter respeito. Agora, respeito é unilateral? Fala sério. Aí dos que ao mal chamam bem, ao bem a mal. Marcha das Vadias, hein? Aí, agora, até aí tudo bem. Isso se dá, tudo bem esses mim, confrontos se deram em várias manifestações. E não só ligadas à afronta com relação aos evangélicos. Quando o Papa Bento, ainda vivo, foi celebrar na Alemanha, era uma missa campal com milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. E aí o movimento foi lá e fez um beijaço. O Papa nem viu, porque ele estava lá, aquela distância de milhões de pessoas. Mas as famílias que estavam ali assistindo a sua celebração litúrgica, né? Assim, eu acho que não é dessa forma. Quando eu era pequeno, tinha um ditado que eu ouvia muito de avó, de mãe, que era: não é com show que se apanha mosca. Não adianta você se debater que você não vai pegar. Você tem que chegar devagar e matar. Mas vale dizer, meu amigo Everson Sobral, que essas pessoas intempestivas não representam toda a comunidade homossexual. Não mesmo. Porque a maioria da comunidade homossexual só quer viver. E a maioria é o contrário a essa sigla, LGBTQI+. Muitos são contrários a essa sigla, muitos não gostam dessas lutas campais, muitos só querem viver. Só querem viver. Só querem viver. Então tem é como eu falo, radicalismo, não sei se o pastor está de acordo comigo, radicalismo em qualquer situação não é benéfico. Não é pelo radicalismo que se conquista as coisas. Ao longo da história isso comprova. Tivemos muito derramamento de sangue por imposições e radicalismo. Mas, geralmente você derrama sangue de quem não foi quem botou a ideia. Exatamente isso. O cara que botou a ideia é complicado, meu irmão. É muito complicado. Você vê, hoje em dia tem uma luta aí contra a masculinidade. O caso do Top Gun, que é um filme... Tentaram proibir de todo jeito. Que é um filme que diz que o cara que diz que o cara é macho, de cuidar da mulher, de proteger uma mulher, de abrir a porta para a mulher, de abrir a porta do carro para a mulher. Não, isso é uma afronta à feminilidade, a selega, duvido. Uma mulher que não gosta de ser bem tratada. E acerca desse filme, esse filme foi feito baseado em incentivar aos homens a se alistarem e adentrarem o exército americano, porque estava tendo uma desistência muito grande. Que a maioria também, como aqui no Brasil, está tomando antidepressivo, e qualquer coisa que você fala, que você posta, que você escreve, o homem fica dodói, ele fica machucadinho, ele não quer mais. Então o filme foi feito, o filme foi feito para incentivar e cresceu realmente o alistamento após o filme do Top Gun, tá? Só frisando, não cortando o pastor. Não, bom demais, é isso aí. Não, o que eu penso é o seguinte, né? O respeito, ele vem acima de tudo por ambas situações, ambos lados. Então, eu acredito que deva ser um consenso. Porém, tem uma coisa que não tem como a gente fugir do tema de hoje, que é dizer, afinal de contas, eu me posiciono contra ou a favor. Pastor Roberto, logo inicialmente, já colocou sua posição de pastor. Agora... Só por convicção religiosa, cada um. Exatamente, mas que seja, pastor, que seja, mas foi a tua posição. Eu sou contra. E o pai Kleber, eu queria saber exatamente, você não é contra? Não sou contra. Não sou contra. Não é? Não sou contra desde que não se imponha isso. Desde que seja de uma forma natural, que cada um siga o seu ciclo, cada um siga a sua vida, porque nós somos a raça humana.
Mas eu acho, Pai Kleber, que vai ser sempre de uma forma natural. Porque quem que vai fazer isso que não seja de uma forma natural? Claro que eu não estou falando agora sobre o que citamos agora há pouco, que são as manifestações, né? Porque as manifestações, seja elas quais forem, política, social, de todas as formas, quando ela exacerba, ela perde a razão. Sem dúvida. Não é? Então, seja ela qual for. Mas sobre o casamento gay, né? O ato litúrgico do casamento gay, de você fazer ou não um casamento gay, de você concordar ou não que isso realmente possa representar algo que não seja bom para a sociedade. Até da possibilidade deles adotarem crianças, né, e constituírem uma família. Né? Você acha que isso é impossível, pastor Roberto? Olha, eu vou ser aqui, talvez eu choque algumas pessoas. Eu vejo o seguinte, eu acho inadmissível, eu sou contra a união de pessoas do mesmo sexo, ponto. Mas eu acho inadmissível algumas situações que acontecem, são inadmissíveis. Por exemplo, dois homens ou duas mulheres constroem a vida juntas e têm patrimônio juntos. E aí, quando um morre, a família toma o patrimônio construído juntos porque porque era um relacionamento homossexual. Isso não tem fundamento para mim. Sim. Entendeu? Não tem fundamento, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eu não posso usar de um erro para outro erro na minha concepção. Na minha concepção. Penso eu que esta união estável, esta união, penso comigo, assim, friamente, que se dá para gerir ou regular algumas coisas que já existem, que estão aí, não é? Que estão aí. Eu não estou falando de um pedaço de papel. Não estou falando do cartório, para mim. Com cartório ou sem cartório, eu sou contra, entendeu? Aí você fala da adoção de crianças. Eu não sou contra a adoção. Uma vez um amigo nosso que já partiu falou que a criança se tornaria homossexual como aqueles que adotaram. Não, porque a maioria dos homossexuais são filhos de héteros, né? A grande maioria, né? Sim, exato. Não é isso? Não é? Não todos, mas a grande maioria. Porque o caso de ser homossexual não quer dizer que não gere filhos. Não é? Porque para gerar filho é uma questão biológica. O que eu vejo, e já vi aqui uma situação de duas pessoas, amigos do EV Sobral, que adotaram crianças que ninguém queria. Eu sou contra, não por causa das crianças. Com idade mais velha, iam ser separados irmãos, mas eles resolveram, não, então, já que a gente vai adotar, vamos adotar os dois. Não, e quem adotou, e que ninguém queria mais adotar, porque já estavam mais velhos, né? Não, e o que me chamou a atenção, porque assim, ó, eu sou contra a ação daquele casal por uma questão religiosa, não pela adoção, está entendendo? E você vê, um estava numa cadeira de rodas, sim, o outro em pé, adotaram dois meninos, irmão. Eu falei, eu sou contra a união deles, mas me levantei com lágrimas nos olhos para abraçá-los e pedir a Deus pela vida deles. Sabe por quê? Porque, gente, de boa, amor, cuidado com o ser humano, não tem a ver com religião, com cor de pele, com vida sexual, Concordo. se é fã, se não é, se é hétero, se é ateu, se é satanista. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz a Bíblia. Então eu sou contra por convicção religiosa. Se eu tiver que me perguntar se você tivesse filho gay, filha gay, eu tenho filho que trabalha no teatro, gente. Quase todos os amigos são gays. A menina é hétero. Entendeu? Ela diz, pai, é muito... Uma vez perguntaram para minha filha, eu estava junto, você está na pista, você sabe o que significa isso? Sim. Você sabe? Você está solteiro? Não. Você está na pista, é não, isso? na pista não, você está no vale, você sabe o que é isso? Ah, não, no vale não. Você sabe? Então eu vou te ensinar, porque eu aprendi naquele dia. Rapidinho, por causa do bloco, para porque terminar. perguntou se ela era gay. Eu estava junto. Ah, é? Então aí você está no a pessoa vale. estava cantando. No caso, por associação. Estava cantando. Fábio Bertolozzi, você está no vale? Ó, estava cantando na minha frente, entendeu? Na minha frente. Aí eu até falei, você sabe porque a pessoa viu meu nome? Aqui no meu ponto. Você sabe? Fábio está dando risadas aqui no meu ponto. Aí eu perguntei, você sabe porque a pessoa viu meu nome, talvez seja uma afronta por causa de quem eu sou, dos meus posicionamentos. Mas e se fosse? Não é, mas e se fosse, ô irmão? Quem é que ia colocar a mão nos meus filhos? Tá. Mas nem a pau. Eu vou precisar encerrar, né, esse bloco e eu queria deixar uma pergunta no ar. Afinal de contas, depois, na hora de prestação de conta, você acha que alguém vai prestar conta sobre sexualidade quando morre? Pai Kleber, dentro da sua religião, daqui a pouco. A pergunta para o Pai Kleber eu vou repetir.
Pai Kleber, alguém depois que morre vai ter que também tem prestação de conta na tua religião e se tiver vai ter que informar sobre a sexualidade para prestar conta disso? Agora, pastor Roberto, para ti ela é incisiva e objetiva. Afinal de contas, morreu. Ainda tem uma chance daqueles fundamentalistas que acreditam que não existe chance nenhuma e vai direto para o inferno, ou pode se redimir ou não. Como é que é o depois da morte para o homossexual e para o seu marido, para o casal? Mas daqui a pouco, porque eu quero que você compartilhe esse programa para que mais pessoas estejam ouvindo e vendo nas suas redes sociais. Temos batido recordes de compartilhamento desse programa e é graças a você. Dê o seu like, se inscreva aí no canal, fica com a gente na Rede Brasil de televisão. A Rede Brasil tem a segunda rede, que é a RBTV, né? Que é com certeza a Rede Brasil, a quinta maior rede desse país em emissoras próprias, né? Através de sua presidência, doutor Marcos Tolentino, doutora Vanessa Tolentino. A gente tem hoje uma das TVs que mais cresce nesse país, né? E esse programa cada vez cresce mais graças a você. A gente já volta para conversar, o chat está pegando fogo, os comentários estão subindo, fala de onde você está falando, da sua cidade, do teu estado, manda seu CPF, tá? Manda seu CPF, por favor. E você vai estar aqui com a gente no programa Em Revista. Olha, já estão me informando aqui, ó, que o bloco está terminando. E não posso atender agora, não dá para atender agora. Eu sempre informo que você aponta a câmera para o celular e participa também do chat nas redes sociais. Aponta a câmera, né, sempre para o QR Code quando ele aparece, e aí você entra direto nas redes sociais e continua acompanhando aqui o programa pela Rede Brasil e também para que você possa emitir sua opinião nos chats, né? E você continua assistindo a gente e a programação da Rede Brasil, né? Que logo depois segue com Superboy, porque a quarta é super na Rede Brasil. E por isso o sorteio eu faço daqui a pouquinho. Na volta do bloco, você manda para 11 96445 1770 e vou